Olá, olá pessoal, meu nome é Gabriel e eu vou estar dando uma aula sobre solubilidade de diluição, né? Então vamos lá. O que significa o sal se dissolver na água, né? Porque a gente constantemente, por exemplo, pode até ser outra substância, não precisa ser o sal, né? Mas eu estou dando sal porque o sal é um exemplo bem visual pra gente. Por exemplo, se eu pegar um potinho de água, né? Ele está cheio até aqui de água, meu potinho. Então ele está cheio até aqui de água, né? O que significa agora eu pegar uma colher, né? Aqui. E aqui na minha colher eu tenho um pouquinho de sal e eu ponho, né? E o sal está caindo aqui. O sal vai cair aqui na minha solução, né? E bom, a gente sabe que o que acontece muitas vezes que a gente percebe é que esse sal, ele não fica como que eu pus, né? Ele parece que ele desapareceu, né? Como se ele fosse, não sei, apagado, né? Como se ele fosse destruído, mas não é exatamente isso que acontece, né? A matéria não se perde. Esses átomos estão ali. Em geral, muitas vezes na forma de íons, né? Por exemplo, quando eu ponho NaCl, eu vou ter íons Na+, e Cl-, né? E o que não for, isso daqui na forma solúvel, e o que não, porque essas interações entre eles vão estar quebradas, né? E o que não solubilizar, que não vai estar sendo isolado pela água, né? Disperso por ela, vai continuar a forma NaCl, que é um sólido cristalino, né? Que é o meu sal, que vai ficar no fundo do potinho, que é o que não se dissolveu. Então, é sempre ter em mente que a dissolução não implica perda, destruição. A dissolução implica basicamente que uma é um soluto, né, misturado em um solvente. É uma dispersão, um líquido. Em geral de um sólido, mas também poderia ser de até um líquido, um gás, né? Mas bom, a gente está falando aqui solubilidade em geral, o que a gente vai ver nessa aula, solubilidade de um sólido em um líquido. Como um sal que se dissolve na água. E daí uma dissolução, então a gente pode dizer que é uma mistura, onde o soluto se mistura de forma homogênea no solvente, né? O que é homogênea? Bom, tem uma aula que fala sobre isso, que é a aula de sistemas materiais do Prepara-Eng. Se tiverem dúvida, podem olhar que ela vai ajudar nisso também. E o que é um soluto e o solvente? O soluto é a substância que é dissolvida na solução, pelo solvente. Ele geralmente tem menor quantidade, quase sempre, né? Já o solvente é a substância que dissolve o soluto. Ele é a substância onde o soluto está disperso. Ele está geralmente em maior quantidade. E agora a gente tem uma coisa chamada solubilidade molar. Solubilidade molar seria o limite, né? Seria, aliás, a própria solubilidade de uma substância em tal quantidade de líquido, por exemplo. Em tal que seria, vou te dar um exemplo. Né? Eu tenho um potinho de água com 1 litro de água. E eu consigo dissolver nele até 2 gramas de um sal. Sal esse não importa, né? É um exemplo hipotético. Então, se eu colocar 3 gramas, 1 grama não vai dissolver. Opa. E se eu colocar 1 grama, eu ainda vou poder dissolver mais. Então, a solubilidade molar é como se fosse o limite de até onde eu posso dissolver para tal quantidade de solvente. Por exemplo, 1 litro de água eu posso dissolver 2 litros, né? E daí, isso implica uma concentração, né? Porque eu tenho número de mols, que é a quantia do soluto, número de mols do soluto, né? Por uma unidade de quantia do solvente na forma de volume. Volume do solvente. E isso daqui vai ser a nossa solubilidade, que vai ser para essa quantia de solvente, para esse volume, número de mols que se dissolve. Percebam que isso também é uma forma de concentração, né? Então a solubilidade ela é a concentração molar de quando a solução está saturada, né? E o que é uma solução saturada? Solução saturada é quando a concentração do soluto sobre o solvente está na exata quantia limite para ele ser solúvel. Então, como a gente falou ali, né? Eu tenho um potinho, 1 litro, consigo dissolver até 2 gramas, né? De sal nele. Então, se eu ponho exatamente 2 gramas, né? Ou algo muito próximo disso, a gente diz que a solução está saturada. Porque esse 1 litro que eu tenho de água dissolveu até quanto ele podia desse sal.
né? E daí, aqui a gente pode dizer que numa solução saturada, eu tenho a solubilidade de 20 gramas de soluto a cada 100 gramas de solvente, um exemplo aqui, né? E daí eu tenho 20 gramas de soluto para 100 gramas de solvente. Então, eu tenho a mesma concentração, né, de soluto em tal volume para a própria solubilidade. Então, a concentração molar nesse caso, é igual à solubilidade, né? É igual ao limite para ser solúvel. Então, é a concentração molar numa solução saturada. Saturada. Isso é a solubilidade molar, que a gente chama. Tá. E agora, o que é uma solução supersaturada, né? Bom, a gente viu que tem um limite, né? Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho aqui uma altura, vamos dizer que, sei lá, um bichinho pula até 1 metro. Então, o bichinho está aqui, e daí ele, pum, pula até 1 metro. Esse é o limite do quanto ele pula, né? Ao mesmo tempo, agora eu tenho um recipiente aqui de 1 litro. E o limite de sal que eu posso dissolver nesse recipiente é, por exemplo, sei lá, 2 gramas. Então, o meu limite que eu posso dissolver nesse volume que eu tenho aqui nesse recipiente é 2 gramas. Se eu colocar mais que isso, não vai dissolver. E daí não vai ficar disperso. Vai ficar basicamente como um precipitado, né? Vai ser no fundo do potinho, tu vai ver um sólido, né? Então, isso daqui seria o que não se dissolveu, que não ficou disperso na solução. Se eu tentasse colocar 3 gramas, isso ia acontecer, né? E não ia ser as 3 gramas inteiras, claro, né? Se ele vai dissolver 2 gramas por litro, dessas 3 gramas, 2 gramas dissolvem, que é, ele dissolve até quando ele pode, e 1 grama, e 1 grama, né? Acho que negócio chato, tá? 1 grama, então vamos fazer aqui para outro lado. E 1 grama não vai se dissolver. Aqui. E daí, a gente pode dizer que essa solução agora não é uma solução saturada, ela é uma solução super saturada, porque ela tem precipitado. A concentração do soluto sobre o solvente está numa quantia superior ao limite para ser solúvel. Então, agora a solubilidade é 20 gramas de soluto cada 100 gramas de solvente, por exemplo, e eu ponho 40 gramas. A solubilidade é 2 gramas a cada 1 litro, e eu ponho 4 gramas, né? Então, nesse caso, eu estou pondo mais do que ele pode dissolver. Nesse caso, obviamente, isso que não pode dissolver, ele não vai dissolver, não vai ficar disperso. Vai ficar no fundo do copo, né? No fundo do potinho. Pega sal, por exemplo, põe bastante sal no teu copo d'água. Tenta misturar, não vai misturar. Tu vai tentar, 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 tentar. Vai esperar um pouco, vai começar a decantar, né? Vai cair tudo. E daí o que tu vê no fim é que basicamente não não vai dissolver aquilo, vai ficar ali no fundo do copo. Então, isso é uma solução supersaturada, né? O que é uma solução insaturada? A concentração do soluto subsolvente está numa quantia inferior ao limite para ser solúvel. Então, se eu tenho esse potinho aqui, né, esse copo, que ele vai dissolver até, sei lá, 2 gramas a cada 1 litro, e eu ponho só 1 grama. Então, eu ponho isso aqui, ele dissolveu 1 grama e ele ainda está de folga, né? Ele ainda pode dissolver mais, porque é como se ele tivesse pulado, é como se o bichinho tivesse pulado menos de 1 metro, né? É como quando tu pode comer mais, mas tu come metade do que tu poderia comer nesse caso, né? Tu pode comer mais, mas mas vamos dizer assim, tu comeu só isso. E se tu comer demais, tu também vai ter daí tu vai ter uma solução super saturada. Se tu comer o limite, tu vai ter uma solução insaturada. Se tu comer pouco, se tu comer o limite, tu tem uma solução saturada. Se tu comeu pouco, tu vai ter uma solução insaturada, né? Vamos falar agora um pouco da natureza do soluto dissolvente. Em geral, a gente tem umas classificações, tipo a molécula polar e a molécula apolar, né? A molécula polar,
ela tem um momento dipolar diferente de zero. O que que é isso, né? Por exemplo, quando eu tenho, sei lá, água, por exemplo, aqui, né? Em geral, eu tenho esses elétrons aqui. E, opa, tem os elétrons da água aqui, que tem 4 aqui, né? Tá. Em geral, existe interações entre os átomos, né? Porque os elétrons aqui, eles estão sempre interagindo. E existem também os prótons, né? Então, tem um constante forças eletrostáticas numa molécula, né? Por causa dos átomos, das ligações. O momento dipolar, tu pode dizer que ele ocorre em decorrência das ligações da molécula. Um momento dipolar diferente do zero é como esse, por exemplo. Pensa no momento dipolar como vetores, como forças que estão se batendo. Se eu tiver exatamente uma força para cá e para cá de mesma intensidade, elas vão se anular, né? Porque é como se eu estivesse sendo puxado de um lado para outro com a mesma força, eu vou ficar parado. Agora, nesse caso aqui, nessas duas, por exemplo, elas não vão se anular, né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, nesse caso, que meu momento dipolar é diferente de zero. Eu tenho uma molécula polar, então, né? Tá. E uma molécula apolar, daí seria, no caso, já outra coisa, né? Seria, por exemplo, vamos pegar aqui o O2, né? Aqui. Aqui, a ligação tem o mesmo comprimento, né? Porque ligações com átomos iguais têm o mesmo comprimento. O momento dipolar deles é praticamente, vamos dizer assim, inexistente. Isso daqui é uma molécula apolar, né? Então, a gente também tem alguns outros exemplos interessantes. Vamos olhar, por exemplo, agora. Bom, a gente tem, aliás, outra coisa interessante para falar, que é o fato de que, em geral, a gente também tem porções apolares e polares na molécula. Que seria em decorrência das ligações, né? Que vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma ligação carbono-carbono, né? Então, tem uma coisa chamada eletronegatividade, né? Que é a tendência de um átomo de atrair elétrons, em geral pelos prótons dele, mas tem outros fatores também. Uh, e daí vamos dizer assim, eu tenho aqui uma ligação, e daí esses dois aqui eles têm a mesma eletronegatividade. Então, um não consegue atrair do outro, né? Então, uma ligação entre átomos iguais, né? Ou entre átomos de eletronegatividade com diferença de eletronegatividade muito, muito pequena, zero ou próxima de zero, eles têm, a gente pode dizer que uma ligação apolar. E isso daqui é uma porção apolar, né? Então, porções apolares da molécula são porções onde a gente não tem polaridade nas ligações. A diferença de eletronegatividade é igual a zero. E a polaridade nas ligações, né? Seria ligações, por exemplo, mesmo isso daqui, eu tenho ainda, não, ela não é inteiramente apolar essa molécula, né? Porque, aliás, porque eu também tenho porções polares. Essa ligação aqui entre hidrogênio e carbono, eles têm uma diferença de eletronegatividade, né? Não são o mesmo átomo. Há uma diferença de eletronegatividade, então, nesse caso, eu posso dizer que isso daqui é uma porção polar, né? Mas claro que as porções polares, nesse caso, são mais fortes numa cadeia carbônica. Mas é interessante ter isso em mente, porque isso que vai reger muitas vezes a solubilidade, né? Que a gente vai dissolver, por exemplo. E por que que isso vai reger a solubilidade, né? Vamos ver no próximo slide agora. Aqui, bom, aqui primeiro tem um exemplo de uma ligação polar. Aqui é uma ligação, né, polar. Vocês podem ver que a gente tem aqui o Cl- com uma densidade eletrônica bem maior, né, do que o H+. Isso é porque o Cl- ele tem uma eletronegatividade bem maior, então ele está puxando mais elétron para ele, né? E a gente tem agora o H2, que é é uma ligação totalmente apolar, né? E a gente vê aqui que está bem distribuído, né, a densidade eletrônica. Que o elétron ele não é um pontinho, né? Tu pode pensar nele como se fosse uma nuvem de onde o elétron pode estar. Ele está indo até todos aqueles lugares, né? Ele pode estar naqueles lugares, é uma probabilidade. Então,
aqui ele está muito bem distribuído. Isso daqui é uma ligação apolar, né? Daí agora vamos ver aqui a natureza, e esses dois são ligações covalentes, né? Que são entre ametais, adicionais, tá? Agora vamos ver aqui a natureza química do... Não que o hidrogênio seja considerado um metal sempre, mas... ele não é considerado um metal também, então tu pode dizer que aqui é uma ligação covalente, né? Não é uma ligação iônica. Tá. Daí agora a gente tem a natureza química do soluto e do solvente. As interações moleculares entre moléculas do soluto consigo mesmas são substituídas por interações entre as moléculas do soluto com o solvente. Então, o melhor solvente polar é o que substitui as interações entre moléculas polares, né? Tinha que ter um S aqui. E o melhor solvente apolar é o que substitui as interações entre moléculas apolares. Então, o solvente dispersa e isola as moléculas na solução. O que isso quer dizer? Eu tenho algumas interações, assim como eu tenho ligações entre os átomos, eu também tenho interações entre as moléculas, né? Por exemplo, a água, ela tem as famosas pontes de hidrogênio, né? O que é as pontes de hidrogênio? Tem isso daqui, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar uma carga eletrônica. Não, ele não vai puxar o elétron inteiro, né? Mas ele vai puxar carga, densidade eletrônica para ele, os dois hidrogênios, e eles vão ficar com carga positiva. E ele vai com isso é carga parcial, né? Carga parcial positiva e carga parcial negativa. E daí, agora, isso é interessante, porque quando eu tenho um solvente, o solvente ele tem muita quantidade. Então, eu tenho, tipo, muitas águas, né? À volta. E agora, vamos dizer que eu tenho um íon, sei lá, ou eu ponho sal, cloreto de sódio, né? Ele vai ficar assim, NaCl-, né? Então, o que vai acontecer? Essa quantia que eu tenho de água, ela vai interagir com esses íons e vai isolar eles, e vai estabilizar eles com essas interações. Por exemplo, esse H+, que tem carga positiva, ele vai interagir eletrostaticamente com o Cl-, né? Então, esses H+, vão ficar, que estão com, aliás, não é H+, né? É H com carga parcial positiva, eles vão interagir com o Cl e vão estabilizar ele no lugar, né? Por meio da atração eletrostática. Ao mesmo tempo, um oxigênio aqui, que tem carga parcial negativa e tem dois pares de elétron, né? Esses pares de elétrons aqui têm uma densidade eletrônica boa. Então, eles vão interagir com um Na+, né? Então, daí tu pode ver que o que vai isolar, no caso desse Na+, serão os elétrons de vários oxigênios de águas, né? Que estão interagindo eletrostaticamente com ele. E daí, pensa que a água está envolvendo tudo isso, né? Porque a água é como se fosse todo o meio onde isso está acontecendo, né? E por isso que até certa quantidade de água, até certa quantidade de moléculas de água, a gente pode dizer, tu consegue solubilizar alguma coisa. Porque tu consegue envolver o suficiente para que tu consiga deixar aquilo disperso no solvente e bem estabilizado, isolado, né? O que tu não consegue fazer isso, acaba se ligando, que é o que, quando a solução está super saturada, né? Acaba voltando a se ligar, porque é, vamos dizer assim, uma é como se é algo além da solubilidade que tu pode dissolver, né? Então, volta a se ligar, esse NaC, agora esse Na+, Cl-, se ligam, formam um NaCl, né, cloreto de sódio. Isso vai se precipitar, porque o NaCl é sólido, né? Na temperatura padrão, então ele vai ficar precipitado no fim da solução, como aquele pozinho que a gente vê. E o mesmo que... E não existe só essa interação, né? Existem, por exemplo, interações apolares entre as moléculas, né? E são justamente... Existem diversas interações, né? Bom, o tema dessa aula não é falar sobre as interações, mas o que tu pode dizer é que as moléculas polares e apolares têm tipos de interações diferentes entre si. E o que um bom solvente faz é substituir, como a gente viu aqui, as interações que a molécula tem consigo mesma, né, pelas suas. Por exemplo, se eu colocar, sei lá, metano, se eu colocar, sei lá, algum, se eu tiver uma solução de etanol, né, por exemplo, ou de acetona, algo do tipo. Aqui é uma solução de acetona, por exemplo. E eu quiser colocar um soluto que é de cadeia carbônica, elas têm interações semelhantes. Então, porque tem porções apolares grandes, né? Então, essa acetona vai conseguir interagir bem com as porções apolares de uma cadeia carbônica. E vai conseguir, vamos dizer assim, dissolver ela muito bem, coisa que a água não consegue, né? Põe um pouco de óleo na água, ela não consegue, porque as interações do óleo são apolares. As interações da água são polares. Então, em geral, a água não vai conseguir
a água não vai conseguir dissolver uma substância apolar, né? E daí, o que a gente vê também é que, bom, existem várias interações, né? Em geral, o que a gente pode definir é o seguinte: o melhor solvente polar é o que substitui as interações entre moléculas polares, né? E o melhor solvente apolar é o que substitui as interações entre moléculas apolares. E ele faz isso mantendo elas dispersas e estabilizadas na solução, sendo ele como se fosse, vamos dizer assim, um meio onde aquilo acontece. Assim como quando a fumaça se espalha no ar, esses íons, essas moléculas ficam espalhadas nesse líquido, né? Pela própria força eletrostática que ocorre nesse meio bem pequeno, né? Que a gente não consegue ver a olho nu, que é o meio das moléculas, dos íons, dos átomos, né? Tem uma escala bem menor do que muito, muito pequena. E daí, bom, eu já falei um pouco da água, né? Mas a água, ela, como você ali, ela possui uma interação molecular forte, que é as pontes de hidrogênio, e isso substitui as interações moleculares do próprio soluto com as interações da água sobre eles. A água é chamada de solvente universal, né? Com as pontes de hidrogênio, ela solvata várias moléculas e íons e os sequestra. Ela os mantém isolados e dispersos pela solução, pela interação eletrostática, enquanto se envolve por estar em maior quantidade, que foi o que a gente viu antes, né? E daí aqui a gente, por exemplo, tem água, que aqui é justamente a água fazendo. E a água se mantém, e a água faz também, ela também faz ligação de hidrogênio com ela mesma, né? Isso é um dos fatores que faz a água com um peso molecular tão baixo, que é uma massa molecular de 18 gramas por mol, ter um ponto de ebulição tão alto quanto 100 graus Celsius. Porque essas pontes de hidrogênio são interações muito fortes e tornam difícil tu evaporar as moléculas, porque para evaporar as moléculas, tu tem que quebrar essas interações que tem no líquido, né? Porque o líquido ele não é formado, ele é formado de inúmeras moléculas de água, né? De H2O. Então, você tem que quebrar todas as interações para evaporar água. Isso que torna a mesma água que tem um peso molecular baixo, relativamente, né, 18 gramas por mol, ter um ponto de ebulição tão alto em comparação. Daí aqui, efeito da quantidade soluta do solvente. Tem uma solução saturada de 2 gramas de sal em 100 gramas de água. É uma solução saturada. Logo, sua concentração molar é a própria solubilidade, né? A gente viu isso antes. Então, se eu coloco mais 2 gramas de sal, o que acontece? Ao colocar 2 gramas, essas 2 gramas não se dissolvem e formam um precipitado, pois a quantia que tenho de água não é suficiente para dissolver o sal. Caso 2. Coloco mais 2 gramas de sal e mais 100 gramas de água. Consigo ter agora 4 gramas de glicose, de glicose a cada 200 gramas de água, por exemplo. Uma concentração de 1 grama de glicose a cada 50 gramas de água. Mais uma vez, torna o soluto solúvel no solvente. Que, por exemplo, assim como eu tenho uma solução supersaturada, tu pode tanto tirar o excesso, né, para deixar ela saturada, se tu quiser, ou tu pode colocar mais solvente. Colocando mais solvente, tu aumenta a concentração do solvente, aumenta o envolvimento dele para isolar, né, as moléculas e substituir as interações intermoleculares entre elas, das moléculas entre os íons. E com isso tu consegue ter, no caso, uma dissolução do que antes estava precipitado, do que antes não estava solúvel, né? Daí a gente também tem algumas coisas que afetam a solubilidade, como a temperatura. É até um pouco de se esperar, né? Porque a temperatura nem sempre, no entanto, ela vai aumentar a solubilidade, né? Porque a temperatura ela aumenta as colisões e a energia cinética das moléculas. Então é como se elas estivessem, vamos dizer assim, vibrando, se mexendo, se debatendo mais agora. Isso que o calor, né, que a temperatura faz. Isso que é a temperatura, né? Com mais energia cinética a gente tem naquele sistema. Daí, em relação à temperatura ambiente, podendo por vezes se dissolver melhor em menores temperaturas, um soluto exotérmico. Então, o soluto exotérmico ele é o que libera calor ao ser dissolvido. E daí, em relação à temperatura ambiente, né, podendo por vezes se dissolver melhor em menores temperaturas, um soluto endotérmico, né? Então, aqui as interações que ele forma, né, são mais energéticas, né? Porque quando tu forma ligações de interações, tu tem que perder energia. E quando tu precisa quebrar uma interação, uma ligação, tu tem que ganhar energia para quebrar aquilo.
Então, quando tu está liberando energia, é porque, na verdade, a energia que tu gasta para ganhar é menor, né, do que a energia em contrapartida que tu gasta para formar. Então, à medida que as interações... Porque à medida que uma interação se quebra, uma nova se forma, né? Então, essa interação que se quebra, ela ganha energia, mas ganha menos do que a energia que vai ser liberada quando as interações que estavam ali antes estavam se quebrando. E já no flutuo endotérmico é o caso contrário. A energia que ele vai ganhar para quebrar as ligações, né, é menos do que a energia que as novas interações, né, não é ligações necessariamente, mas interações, né, é menos do que a energia que as novas interações e ligações vão, uh, vão no caso, né, perder, né, porque à medida que a gente está ganhando essa energia, a gente está quebrando ligações. Opa! A gente está quebrando as ligações das interações. Então, quando a gente, em contrapartida, forma novas ligações, a gente está liberando energia. Então, aqui ele perde ao formar novas ligações, novas interações, é menor do que a energia que ele está ganhando. Então, nesse caso, a gente tem o soluto endotérmico e o soluto exotérmico, né? E a gente tem agora a diluição, né? Diluição é o ato de diminuir a concentração da quantia de soluto sobre o solvente, sobre a quantia de solvente. É o que a gente fez ali antes, né? Vamos voltar um pouquinho. Aqui. O que a gente fez aqui. Esse caso 2 é um caso de diluição. A gente queria tornar solúvel mais, né? Então o que a gente fez? A gente colocou mais dissolvente. Tenho 100 gramas de sal de cozinha e 1 litro de água. Tenho 100 gramas a cada 1 litro. Agora eu coloco mais 1 litro de água. Tenho 100 gramas a cada 2 litros, né? Que é 50 gramas por litro. Agora eu coloco mais 2 litros de água. Agora eu tenho 100 gramas a cada 4 litros. Então eu tenho 25 gramas a cada litro. Estou diminuindo a concentração do sal de cozinha soluto, adicionando mais água, solvente. Estou diluindo a minha solução ao diminuir a concentração do soluto em relação ao solvente, né? Bom, era isso em geral, pessoal. Aqui a gente tem a imagem da diluição, né? Que a gente está colocando mais solvente para diluir mais o soluto. Mas era isso. Eu agradeço a todos que viram a aula e desejo uma boa sorte. E qualquer coisa, estamos aí.